E não temos a figura de provimento de forma comissionada no universo de empregos públicos. Então, o emprego em comissão, no fundo, é trazer para a lógica do regime de emprego público a figura do cargo em provimento comissionado. E a pergunta que se faz é, isso é constitucional? O Ministério Público do Trabalho vem promovendo inúmeras ações civis públicas no sentido de questionar a constitucionalidade do emprego em comissão. Não apenas questionar a constitucionalidade do emprego em comissão, como também o desvirtuamento do emprego em comissão, envolvendo situações que não seriam empregos para funções, para atividades de chefia, assessoramento e direção. Mas o que nos interessa aqui nesse momento, fundamentalmente, é refletirmos se o emprego em comissão é uma figura constitucionalmente passível de ser admitida ou não. E aí, naturalmente, temos duas teses. A tese que vai contrariar a constitucionalidade do emprego em comissão e a tese que vai referendar a constitucionalidade do emprego em comissão. A tese no sentido, a tese que defende a constitucionalidade do emprego em comissão, envolve basicamente a ideia de que a Constituição não tem terminologias bastante precisas a respeito dos conceitos de cargo, emprego e função. De modo que haveria a possibilidade, pela abertura que nos dá as terminologias adotadas pelo texto constitucional, a construir a ideia do emprego em comissão. Esse é um primeiro fundamento. Outro fundamento envolveria a ideia da ausência de vedação. E um terceiro fundamento envolve a compreensão de que, se pensarmos não ser possível o emprego em comissão, não seria possível estabelecer vínculos jurídicos em função da relação de confiança do dirigente das empresas estatais, leia-se, empresas públicas e sociedades de economia mista, com aqueles agentes, com aqueles trabalhadores em relação aos quais houvesse essa relação de confiança. Ou seja, significaria dizer que não haveria possibilidade do dirigente da empresa pública colocar para ajudá-lo na administração, com o elemento confiança, pessoas que guardassem essa relação. Fundamentalmente são esses os argumentos da tese da constitucionalidade. Quanto à tese da inconstitucionalidade, nós temos, em primeiro lugar, a ideia de que não há previsão expressa específica no texto constitucional, de modo que, pelo princípio da legalidade administrativa, segundo o qual, lá do artigo 37 da Constituição, segundo a qual o administrador público só pode fazer o que é permitido e não apenas fazer tudo o que não é e não fazer tudo o que não é proibido, que seria a lógica da legalidade para os particulares, de modo que esse seria o primeiro fundamento. Um segundo fundamento envolve a ideia de que a limitação do emprego em comissão estaria compatível com o princípio da impessoalidade. Seria algo que colaboraria com o princípio da impessoalidade. E um último fundamento, com base lá na regra do artigo 61 da Constituição, envolve a ideia de que para a criação de empregos nas empresas públicas de sociedade de economia mista não haveria necessidade de lei. De modo que teríamos aí as portas abertas para a criação de empregos, admitindo o emprego em comissão, criação de empregos livres de contratação e descontratação, sem depender da anuência e dos custos políticos envolvidos na manifestação e na anuência do Poder Legislativo. Para estabelecermos as premissas fundamentais de modo a compreender a terceirização no âmbito da administração pública, em primeiro lugar, é preciso que se desenvolva uma compreensão do Instituto da Terceirização. A terceirização corresponde a um modelo triangular de contratação de força de trabalho. Na terceirização, nós temos a participação de 3 sujeitos e temos também algumas relações jurídicas envolvidas, daí porque se trata de um modelo complexo. A complexidade decorre do fato da existência de uma pluralidade de agentes, de sujeitos atuando no âmbito desse modelo, por um lado, e, por outro lado, em função da quantidade de relações jurídicas e econômicas envolvidas. Muito bem, na terceirização, então, nós, se formos tentar enxergar simbolicamente o modelo da terceirização, nós teríamos, sendo um modelo triangular, então, imaginando aí um triângulo, nós teríamos aí no topo deste triângulo a figura do trabalhador. Então, em cima desse triângulo, numa ponta superior, teríamos o trabalhador. Em outra ponta,
nós teríamos aquele que é tido por prestador de serviço e, na outra ponta, nós temos aquele que é tido por tomador de serviço. Este trabalhador tem uma relação jurídica com aquele que é tido por prestador correspondente a uma relação de emprego. Ou seja, este trabalhador com o prestador tem um vínculo jurídico enquadrado nos moldes do artigo 3º da CLT, correspondendo a uma prestação de serviço com pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade. Então, temos aqui entre trabalhador, em primeiro lugar, e prestador, uma relação de emprego. No segundo plano, e aí envolvendo a relação entre o prestador e o tomador, nós temos uma outra relação jurídica. O prestador, normalmente, é um ente empresarial, uma sociedade empresária, geralmente uma sociedade empresária. É bem verdade que pode ser também uma sociedade cooperativa. Não iremos tratar da terceirização por meio de cooperativas neste primeiro momento. Então, tomemos como premissa que, geralmente, esse prestador, que mantém com o trabalhador um vínculo de natureza empregatícia, estabelece com o tomador um determinado contrato. O tomador pode ser uma empresa, uma sociedade empresária, um ente empresarial, ou pode ser a administração pública. De modo que, entre prestador e entre tomador, podemos ter aí um contrato regido pelo direito civil, se o tomador for uma sociedade empresária, ou um contrato administrativo. E aí é que entra a terceirização no âmbito da administração pública. Teremos a terceirização no âmbito da administração pública quando no polo do tomador tivermos o ente da administração, seja a administração direta, uma autarquia, fundação ou empresa pública ou sociedade de economia mista. O fato é que, na hipótese de terceirização no âmbito da administração pública, entre o prestador e o tomador de serviço, haverá um contrato administrativo, aliás, a exigir, salvo as hipóteses de inexigibilidade ou dispensa, a exigir procedimento licitatório. Muito bem, então o fato fundamental é que entre trabalhador e prestador temos uma relação de emprego. Entre o prestador e tomador podemos ter uma relação regida pelo direito civil ou pelo direito administrativo. O fato é que temos aí um contrato entre dois entes empresariais ou entre um ente da administração pública e um ente empresarial. Entre o trabalhador e o tomador, existe uma relação que não seria propriamente uma relação jurídica. Como assim? Entre o trabalhador e o tomador, há uma relação, inegavelmente, ao menos do ponto de vista econômico. É bem verdade, o que eu quero dizer é que, juridicamente, não há um vínculo estabelecido diretamente entre, em regra, no modelo, vamos dizer, puro, perfeito da terceirização, não deturpado, em regra, entre o trabalhador e o tomador de serviço, não teremos um vínculo jurídico estabelecido diretamente. Temos aí uma relação fundamentalmente econômica. Como assim uma relação econômica? Uma relação econômica na medida em que este trabalhador coloca à disposição deste tomador de serviço a sua força de trabalho. Então, no fundo, a força de trabalho do trabalhador será aproveitada pelo tomador de serviço. Naturalmente que, na condição jurídica, colocará essa força de trabalho à disposição do tomador, na condição jurídica de empregado daquele com o qual o tomador tem uma relação contratual, seja administrativa, seja de natureza civil. Ou seja, então temos aí uma relação fundamentalmente entre trabalhador e tomador econômica. É bem verdade que esta é uma relação econômica, porém não indiferente ao ordenamento jurídico, não indiferente ao direito. Esta relação pode produzir efeitos jurídicos, principalmente se pensarmos nas situações de responsabilização desse tomador, assunto que iremos tratar mais adiante. Muito bem, mas o fundamental é que neste momento, você, que está aí nos assistindo, e os nossos amigos que estão aqui na bancada acompanhando, estejam conscientes da importância e da compreensão, fundamentalmente, do modelo da terceirização. Muito bem.
Estabelecidas essas premissas a respeito do conceito de terceirização, é preciso que se compreenda que conceitualmente e teoricamente temos, na verdade, duas modalidades de terceirização. Tradicionalmente, a terceirização temporária, muitas vezes confundida com trabalho temporário, prevista lá na Lei 6.019, de 74. Aliás, a terceirização, em termos de concepção jurídica, de ser reconhecida e admitida no âmbito do ordenamento jurídico, nasce com a Lei 6.019, de 74, envolvendo o trabalho temporário e que corresponde à terceirização temporária. Então, podemos ter uma terceirização temporária e a terceirização permanente. A terceirização temporária, então, como eu havia dito, também chamada de trabalho temporário, prevista na Lei 6.019, é aquela que teria finalidade, teria por papel atender determinadas necessidades temporárias do empregador. E a lei vai estabelecer alguns parâmetros, como, por exemplo, o fato de que esta relação teria duração de, no máximo, 3 meses. Uma outra característica prevista na lei é que não há restrição quanto à natureza da atividade. Ou seja, a terceirização temporária não sofre de restrição a respeito da atividade ser atividade meio ou atividade fim. O que se leva em consideração é o caráter temporário daquela necessidade objeto daquela modalidade de terceirização. De modo que, definitivamente, não haveria, então, óbice ou restrição quanto ao fato de ser atividade meio ou atividade fim. Uma outra característica da terceirização temporária envolve a regra de responsabilização do tomador de serviço. E aí começamos a ter norma no ordenamento jurídico, isso já da década de 70, no sentido da responsabilização do tomador que se beneficia da prestação de serviço. No caso, essa previsão é de responsabilidade solidária para hipóteses de falência do prestador de serviço. Então, fundamentalmente, são essas as características da terceirização temporária. Muito bem, um belo dia, alguém olhou para esse modelo e resolveu e teve a seguinte ideia: por que não criar uma empresa de prestação de serviço, ou seja, de terceirização, voltada, mas envolvendo não a terceirização temporária, mas a terceirização permanente, voltada ao atendimento de necessidades permanentes de determinados empreendimentos.